O início de Brasileirão do Inter, ele é difícil quando a gente olha que o Inter já enfrentou Flamengo e Palmeiras. Mas também o Inter enfrentou dois times que vêm da Série B. E o Inter não conseguiu ganhar nenhum jogo. Hoje era o jogo que tu tinha que ganhar. Porque, empatar com o Flamengo foi ótimo no Maracanã. Perder pro Palmeiras é compreensível. Mas tu perdeu pro Atlético Paranaense no Beira-Rio. Então hoje era um jogo que, se o Inter tivesse vencido o Atlético Paranaense no Beira-Rio, empatar lá em Belém, ok. Mas depois de perder no Beira-Rio, tinha que ganhar o jogo. Foi um primeiro tempo, um jogo muito louco na proposta que o Osório começou o jogo, assim, muito aberto o Remo. Então o Remo atacava o Inter, mas dava espaços. O Inter conseguiu fazer um gol cedo, teve a chance de fazer o 2-0 com o Vitinho, uma bola roubada do Borré. É verdade que o Remo também teve uma cabeçada ali que o Aguirre salvou, mas o jogo era 1-0 e controlado pro Inter. Aí veio o erro do Rocher, depois de um passe do Carboneiro, mas eu até tiro a do Carboneiro nesse lance, porque depois o chute é totalmente defensável. Se o Rocher encaixa aquela bola, ninguém ia lembrar que o Carboneiro perdeu uma bola no campo de defesa, né? E aí depois do 1-1, o Inter tem a parada técnica, o Pesolano faz algumas correções, o Inter volta melhor, o Inter domina a reta final do primeiro tempo, mas não consegue fazer o gol. Tem uma grande defesa do goleiro do Remo, numa cabeçada do Borré. Só que no segundo tempo, o Osório mexe um pouco no time, coloca mais um volante, consegue controlar um pouco o meio e tira esse volume do Inter. E o Inter não criou muito no segundo tempo, na maior parte, começou a sofrer pelos lados, teve chegadas perigosas. Na reta final do jogo até tem a grande chance na bola na trave do Bernabé, mas eu esperava mais do Inter, tá? Eu acho que o Inter contra o Remo, eu esperava primeiro a vitória, mas até uma atuação melhor. A ideia do Bruno Gomes no meio acabou não funcionando, Bruno Gomes e Paulinho. O Paulinho cansou e acho que podia ter sido substituído. E eu senti do Pesolano que faltou um pouco mais de ousadia nas trocas, tá? Ele foi trocando posição por posição e eu acho que ele poderia ter usado um pouco mais, até o Alan Rodrigues no lugar do Paulinho que estava cansado, tirar um dos volantes, colocar o Alex com o Alan Patrick, o Alejandro com o Borré, ou o Alex com o Alan Patrick mais cedo. Eu acho que ele poderia ter sido mais ousado. As trocas do Pesolano foram de um treinador satisfeito com 1-1. E eu acho que tinha que ter buscado mais. Então, me pareceu que o Pesolano ficou com receio de daqui a pouco avançar um pouco o time, e como naquele momento o Remo estava melhor, o Remo tinha as melhores oportunidades e estava ganhando principalmente no meio campo, eu acho que daqui a pouco ele ficou com esse receio de colocar um jogador mais ofensivo e acabar perdendo defensivamente mais um pouco e sofrer a derrota. Mas o empate não é bom. O empate foi bom contra o Flamengo no Maracanã. Contra o Remo, apesar da viagem ser cansativa, apesar do clima dificultar, o Inter podia ter apresentado um pouco mais. Se a gente pegar só desempenho, foi o pior desempenho do Inter no Brasileirão até agora. E nós estamos só na 4ª rodada e quando teve o bom desempenho, não venceu. Então gera uma preocupação. Não é algo definitivo, até porque o campeonato é muito longo. Se o Inter conseguir manter essa média de desempenho, acredito que o Inter em breve vai chegar na vitória, mas começa a deixar a torcida com uma pulga atrás da orelha. Será que esse time é suficiente para um Brasileirão tranquilo? Ou será que vai ser como no ano passado, lutando até o final para não cair? Sequência do Inter no Brasileirão: Atlético Mineiro fora, isso depois de decidir o Campeonato Gaúcho. Atlético Mineiro fora, Bahia no Beira-Rio, Santos na Vila Belmiro e Chapecoense no Estádio Beira-Rio. São os próximos 12 pontos que o Inter tem a disputar dentro do Campeonato Brasileiro. Bom, o Inter está com 2 em 12, eu diria que tem 6 aqui que eu consideraria inegociáveis: vencer Santos e Chapecoense. O Santos é na Vila. Mas é o Santos do menino Ney. Mas dá pra ganhar. O que não conseguiu passar por quem no Novo Horizontino? O Mike era o lateral direito do... Exatamente, A Nani já me olhou com uma... Concorda comigo, Nani, que esses pontos não dá pra negociar Santos e Chapecoense? Eu acho que tem mais um jogo aí que o Inter não pode negociar. Bahia em casa. Exatamente. Não, também acho. Claro que o adversário é bom. O Bahia é time que tá jogando bem, que é o melhor visitante da competição até aqui, mas como o Inter deixou para trás pontos contra o Atlético Paranaense e contra o Remo, ele vai ter que compensar de alguma forma. Vencer só o Santos e a Chapecoense não compensa. Vai ter que ganhar também do Bahia em casa. Aproveitar que é domingo, às 4 horas da tarde, jogo bom pro torcedor comparecer e fazer a vitória. Teve algum teste hoje, vocês viram algum teste na escalação do Inter
que o Pesolano colocou hoje contra o Remo, algo que possa ser projetado para o Grenal, ou era um time específico para o jogo de hoje lá em Belém do Pará? Olha, eu acho que... Sabe que eu tava com uma questão em relação ao Inter, porque eu achava que a gente tava tendo um pouquinho de exagero o Inter está bem e tal. O Grenal, por exemplo. Então, acho que todo mundo aqui achava o seguinte... Aliás, o único time de Série A derrotado pelo Inter é o Grêmio, né? Isso, exatamente. O Inter chega melhor. Só que o Inter pós-Grenal, o Inter tem um grande jogo contra o Grêmio, e pós-Grenal o Inter no Gauchão não teve nenhum enfrentamento difícil. O Inter pegou o Caxias, o São Luís e o Ipiranga. E o Inter no Brasileirão tinha feito 1 ponto em 3. Eu sempre achei que o nosso olhar positivo pro Inter estava muito mais no Grenal e porque o Grêmio estava muito mal. Porque no Rio Grande do Sul a gente sempre tem isso, né? A gente foca uma crise. O Grêmio tem problemas, então... a crise no Grêmio. O Inter tá bem. Mas o Inter precisava provar contra o Remo. Pra mim, esse jogo do Inter, assim, ele deixa um sinal de alerta grande. Eu não sei o que o Pesolano vai fazer pro Grenal em relação... Eu acho que a ideia de Paulinho e Bruno Gomes, ela não ficou tão bem ajustada, tá? O Aguirre na lateral, embora ele tenha participado do gol, ele deixou a desejar defensivamente. Tem um lance do Aleph Manga no segundo tempo que passa por ele, assim, e depois finaliza com perigo. É uma matemática difícil pro Pesolano resolver. O Bruno Gomes é o melhor volante do Inter. Só que se o Bruno Gomes é o melhor volante do Inter. Só que se o Bruno Gomes joga como volante, o Inter tem que escalar um lateral insuficiente. Então talvez o melhor Inter tenha o Bruno Gomes na lateral. Só que aí quem serão os volantes? Ronaldo e Paulinho? Em algum momento, vai ter que ter um outro debate no Inter. Especialmente na zaga? O goleiro. O goleiro. Opa! É mais uma vez que o Rocher entrega um jogo. O Inter teria voltado com vitória de Belém do Pará. E no final do jogo de novo, né? Ele ia tomar outro. Ia tomar um frangaço. Não foi só no lance do gol sofrido. Ele teve mais 2 vezes em que ele... Assim, parece que realmente não consegue segurar a bola. Não consegue passar segurança pro torcedor mais. Essa é a realidade do Inter. O Inter não tá bem de goleiros. E, Nani, vamos lá. Se o Inter não confia no Antony... Se o Inter não confia no Antony pra ser titular, tem que contratar um goleiro. E assim, alguém vai querer o Rocher, André, porque ele vai pra Copa do Mundo. Sempre tem alguém pra contratar. Então, tem que fazer. Eu acho que o Inter tá perdendo tempo. Já é muito resultado que o Inter deixou de ganhar por causa do Rocher. Que é um goleiro que chegou muito bem. Não é um mau goleiro. A gente não pode dizer que o goleiro é um mau goleiro, longe disso. Mas depois que ele começou a ter aquela série de lesões, nunca mais conseguiu jogar bem. Ele tem, assim, bons momentos em alguns jogos, mas tem falhas gritantes. Pô, a Libertadores... Claro, né, totalmente. O Inter é eliminado aqui no Brasil com aquele primeiro gol do Arrascaeta que... Sim, totalmente. É um lance parecido com hoje. Exato, uma bola fácil. E é uma fácil. coisa curiosa que tem umas quantas jogos grandes no que próprio Grenal. O Inter ganhou por 4-2, mas o gol do Edenilson é uma terminou com o Rocher de costas pro gol, de costas pro campo. Tem o Grenal, o Inter ganhou também, que foi 3-2, que o Soares e o João Pedro fizeram gols. Os 2 lances são falha do Rocher. Então, sabe, vai cumprir, mas ele cresce no Grenal. Não é verdade. Ele cresce no jogo grande. Também já não é verdade. Fábio contra o Flamengo na Libertadores, no Beira-Rio. Isso aí, o gol do Arrascaeta que o André falou. Então tem muito ele tem falha na eliminação na Libertadores, ele tem falha em Grenais, ele tem mais uma que eu tô esquecendo aqui. Não, tem umas quantas. A gente vai pegar aí, tem uns quantos. Esse, pra mim, contra o Atlético Paranaense, claro que ficou muito destacado o erro do Vitor Gabriel de dar o passe errado, mas o Rocher sai do gol numa bola torta pro Steven Mendonça, que ele vai chutar de direita, ele sai todo torto do gol e leva um chute que nem precisa ser muito forte. Enfim, acho que o Inter tem uma discussão pra fazer aí, com urgência.